Hoje, dia 29 de julho de 2021, o programa Memória e História Oral, em parceria com o Museu Devaney, entrevista o jornalista Eduardo Silva. Eduardo, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Muito obrigado por sua presença aqui conosco esta manhã. Edu, vamos começar bem do início mesmo. Data e local de nascimento, por favor, e o nome dos seus pais. Eu nasci no dia 2 de setembro de 1961, em Santos. Meus pais chamam-se Antônio Carlos Luzil e Ruth da Silva Luzil. Que bairro que você passou a infância? Eu nasci ali no antigo Hospital Anglo-Americano, né? Canal 3, e passei a minha infância toda no bairro, entre os bairros da Aparecida e Embaré, mais tempo na Aparecida. Nos anos 60, né? Nasci 2 de 9 de 61. Você tem alguma lembrança? Tem lembranças dessa infância passada no bairro? O que você fazia? Sim, claro. A minha vida toda foi ali na Aparecida. Eu nasci vivi ali na Rua Guaibê, no 148, onde meus pais moravam, e no número 192, já na esquina da Pedro Lessa, onde meus avós moravam. Um período para ajudar meus avós, minha mãe e meu pai mudaram para a casa deles, então fiquei lá também. E desde ali começa já meu interesse e minha influência no esporte, pelo futebol de rua, aquelas topadas no dedão, né? Aquela tampa do dedão que ficava aberta. Todo mundo que jogou futebol na rua sabe bem o que é isso. E aí, ali na esquina, no bairro, tinha o Brasil Futebol Clube, e desde cedo eu estava em contato com o esporte. Meu pai gostava de futebol, mas não ia a campo. Ouvia o rádio, que também começou a aparecer na minha vida, mas a minha infância ali era jogar bola na Rua Guaibê, no lugar onde hoje estão os prédios do BNH, que na minha infância ainda não tinham, né? O BNH é de 71, está fazendo agora 50 anos, né? Então não tinha os prédios, era um campo de futebol ali também, na rua, no Brasil, na praia, e assim vai. Colégio, primeiro colégio? Eu estudei sempre no Colégio Santista, né? Até tem uma passagem curiosa, o Colégio Santista tinha muitos campos de futebol, um campo grande, né? Meu pai sempre foi doqueiro e conseguiu uma bolsa de estudo pelo sindicato para poder estudar lá, né? Porque ele não tinha condição de pagar a mensalidade, que evidentemente era cara, né? Para os padrões do salário dele na época. Ele conseguiu a bolsa de estudo, eu fui, sempre tive boas notas aí na maior parte do tempo, e aí consegui ficar lá no colégio. E lá também tem uma influência esportiva. No Colégio Santista, o antigo, tinha um campo grande, né, no pátio, e 3 pequenos campos para torneios internos. Depois se criou um outro campo numa nova área, o ginásio, e ali também tem uma influência. Os amigos meus, de verdade, do colégio, falam que eu seria jogador de futebol ou jornalista esportivo, porque só me viam no colégio com uma bola de futebol ou com a Gazeta Esportiva, o antigo jornal de esportes, mais famoso do Brasil, no bolso ou na outra mão. Então, os que acertaram, que chutaram o jornalismo, acertaram. O futebol foi sempre seu esporte preferido, no início, pelo menos? Sim, no início, acho que da maioria das crianças, né? Eu sou de 61. A Copa de 70, eu tinha 9 anos, vi naquelas televisões preto e branco, chuviscadas, né? Com muitos ruídos, né? Da imagem. E eu, com 9 anos, eu não esqueço nenhum lance daquela Copa até hoje. A memória afetiva é muito grande, né? Então, ali, ouvindo Geraldo José de Almeida e João Saldanha na TV Globo, transmitindo jogos, na verdade, era um pool de emissoras, em 70, Bandeirantes, Globo, Tupi, se dividiram para narrar aquela Copa. Então, os narradores ficaram divididos, mas, mesmo assim, a transmissão do Geraldo José de Almeida foi a mais marcante, embora eu seja fã do Walter Abrão, que dividiu, com o Duvaldo Cosi pela Tupi e o Fernando Solera pela TV Bandeirantes. Era um canal de áudio, as TVs tiveram que se unir, assim como as rádios. A Jovem Pan com José Val Peixoto, a Nacional com Pedro Luiz e a Bandeirantes com o Fiore Giriotti. Então, cada uma tem a sua característica, e aquela Copa, eu sou apaixonado pelo rádio, mas eu não era ligado ao rádio naquela época. Foi a Copa da TV para mim, marcante pelo Geraldo José de Almeida e também pelo João Saldanha. A partir dali despertou a minha paixão pelo futebol. Eu jogava na rua, mas ali eu queria ser o Rivelino, queria ser o Pelé, queria ser o Jairzinho, as pessoas que marcaram a Copa. E, por coincidência,
Muitos anos depois, eu virei amigo e sou fã e amigo. Fiz um documentário sobre o Clodoaldo, que era um dos craques daquela seleção e que é um dos meus maiores ídolos. Aquela seleção realmente foi marcante. Você ficou no Colégio Santista até o fim do terceiro colegial? Até o fim. E eu saí um pouco. No último ano, não. No último ano, eu me formei com uma turma toda que saiu do Santista lá. Não passei em Química e Física. Com uma turma grande, fomos todos ao Luiz de Camões completar o colegial. Para fazer DP, né? Para poder concluir. Perfeito. E quando você decidiu que ia ser jornalista? Foi no colégio mesmo? No colégio eu já tinha, entre o Santista e o último ano no Camões, já tinha essa ideia. Porque, além de tudo, na minha infância, nessa rua que eu morei, na rua Guaibê, 148, apartamento 32, a minha janela do quarto de fundo dava para o campo do Brasil Futebol Clube. E ali você veja como é que são as coisas, como é que a influência surge naturalmente na vida de uma pessoa. Eu jogava bola, fiquei fanático com a Copa de 70. Copa de 70 tinha o Pelé, tinha o Leão novinho, careca, por causa do cortou o cabelo para entrar na faculdade. Na minha janela estava exatamente em cima da quadra aberta de esportes do Brasil Futebol Clube, onde o Pelé, o Leão, o seu Pepe, Zé Macia, outros craques, Vedato, faziam aula. Então, eu tinha o meu... eu via de camarote, literalmente, esses grandes craques jogando e fazendo esporte. Depois, fui conhecer outros deles, de outros esportes que eu não conhecia. A Simone, cantora famosa, fez a Faculdade de Educação Física. Quando ela ganhou um campeonato, a sirene da faculdade tocou para recebê-la, mas os outros esportes ainda eram distantes para mim. A minha paixão, dos anos 70, 71, era o futebol. Aí eu tive essa sorte. E, às vezes, que o Pelé aparecia, eu pulava o muro do meu prédio e ia lá para ver o Pelé de perto, o Leão de perto. O Leão não era tão famoso ainda, porque é 70, apesar de 70 ser o goleiro da Copa. O Leão fica mais famoso a partir de 72, quando ele surge naquele timaço do Palmeiras. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Aí sim o Leão passa a ser o Emerson Leão, grande goleiro, para mim, um dos maiores do Brasil e do mundo. Bom, essa influência foi muito grande. Então, vai juntando tudo, Zé. O futebol, a paixão de criança, eu jogava bola o dia inteiro, se pudesse, os 3 períodos, estava no colégio, jogava também. Aí eu fui fazer basquete no próprio Brasil Futebol Clube, onde a gente era criado e eu fazia tudo. Então, fui fazer basquete, comecei no mini do basquete, passei ao Vasco, joguei o campeonato infantil, mirim, infantil e juvenil pelo Vasco, com o Zé Maria Pinheiro Neto, técnico de basquete e jornalista e radialista, né? Repórter de campo, com muitos jogadores bons que depois foram para o Saldanha, que era um título estadual que completou, no ano passado, 40 anos. O campeonato estadual que o Saldanha ganhou com o Zé Maria Pinheiro Neto, Oswaldo Pinheiro, filho dele, Heraldo de pivô, Rubão de pivô, Toninho Valiego, filho do grande... irmão do grande jornalista Olane Valiego. Não sei se o Toninho estava no estadual ou veio para o brasileiro, mas é dessa época. Vários outros atletas agora que eu estou esquecendo. O Edson, o Faria, o Sidney, estou tentando lembrar aqui de cabeça. O Rubão e o Heraldo já citei, o Oswaldo também, o Zé Ricardo, o Juca Peneiro, que era meu amigo de infância. Essa turma de infância do basquete do Brasil, eu, Zé Ricardo Peneireiro, Juca, Renato Canemoto, que hoje é médico, Mário Sérgio Correia Loureiro Costa, que é engenheiro, nós saímos do Brasil para jogar no Vasco. Deve ter faltado alguém aí. E do Vasco, aí o meu ângulo de visão do esporte foi se transformando, porque eu gostava de basquete. Segundo meu pai, eu era melhor de basquete do que futebol, mas eu gostava mais de futebol. Perfeito. E, bom, aí você fez vestibular para jornalismo, na Unisantos. Sim, mas antes eu tentava... Aí surgiu a segunda paixão, o rádio. Primeiro, pelo meu pai, que eu via na hora do almoço a Rádio Gazeta. Meu pai ouvia a Rádio Gazeta e eu lembro até hoje que os repórteres que passaram num concurso da Fundação Casper Libero, que foram lançados na Rádio Gazeta pelo Milton Peruzzi, era o Flávio Prado, novinho, que está aí até hoje, né? Na Jovem Pan, na TV Gazeta, e o Henrique Guilherme, que hoje é comentarista da Rádio Transamérica. Aí começou essa influência. No colégio, 2 amigos meus, o Luiz Antônio Silva Seguim, já falecido, infelizmente, saudoso, e o Manuel, a gente fazia trabalhos de colégio juntos, ali na casa do Seguim, na rua Luiz de Faria, e eles gostavam muito de ouvir rádio. Eles punham o programa da Rádio Atlântica, do Walter Dias, e os dois ficavam imitando o Walter Dias e o Modesto Roma, pai, o presidente da época. Eu
ficava ouvindo aquilo, achava curioso. O colégio eu continuei apaixonado pelo futebol, já percebendo um pouco a rádio, até que um dia, num outro trabalho de escola, na casa do Marcelo Paixão, hoje engenheiro, na rua Roberto Sandel, que, por sinal, depois meus pais mudaram, o Marcelo fez um trabalho lá e eu estava falando com ele, depois do trabalho, ele falou assim, vem aqui, deixa eu ouvir isso aqui. E ele mostrou no rádio dele, aqueles antigos 3 em 1, né? Tinha o som todo lá, o Osmar Santos narrando na Jovem Pan, 1972, 73, por aí. Aí eu fiquei enlouquecido, aí comecei a ouvir a Jovem Pan e aquilo transformou a minha vida. Aos poucos, eu saía da Roberto Sandro, eu fui morar na mesma rua que esse rapaz, o Marcelo, meu colega de escola, me mostrou o Osmar Santos. Eu saía com um radinho pequeno, que meu avô me deu, que esse fone chamava Egoísta, né, que era um fone único que saía do rádio para o ouvido, ouvindo da Ponta da Praia até o Campo do Brasil, onde jogava bola. E aquela brincadeira de moleque. O time que ganha fica, quem perde sai. Aí meu time, eu estava fora, ganhava, e eu não voltava porque eu ficava ouvindo Osmar Santos. Não, depois eu vou. O rádio foi tomando conta da minha vida, aí já em 76, 77, e no colégio eu procurei uma rádio, eu saí do colégio no último ano, fui no BCN, no Banco de Crédito Nacional, na rua Amador Bueno, procurar o José Rubens Marino, que na época era vice-presidente do Santos, e tinha uma equipe de esportes na Rádio Cacique, a equipe chamava Mais Jovem. Eu pedi uma chance para ele. Ele falou, vai estudar, a rádio não dá futuro e tal, mas se você quer muito, eu vou te colocar de rádio escuta na Rádio Cacique. Então, no colégio, eu já virei rádio escuta, indo quartas e domingos para a rádio, ficava ouvindo um outro jogo para avisar o locutor, e o locutor dava o resultado no rádio, no plantão esportivo. Perfeito. Você continuou quanto tempo Você não parou mais a partir daí, mesmo estudando? Eu estudei, concluí o colegial antigo, né? Fiquei na Rádio Cacique. Aí apareceu, e ganhava um cachezinho na Rádio Cacique. Apareceu uma rádio, a Rádio Clube, que oferecia a chance de eu falar, de fato, no microfone, que antes eu não falava, só que não ganhava nada. E por vaidade juvenil, né, eu fui. Aí fui para a Rádio Clube, com o Mário Barassal, com a equipe toda. Aí do Barassal, Rádio Clube, fiquei tentando entrar nas rádios. Eu ia visitar as rádios, eu ia tentar melhorar uma rádio, a Rádio Cultura começou a fazer, pensei que ia me convidar, que eu já estava começando a fazer muito rádio e ninguém me convidou. O tempo foi passando. Em 80, aí nesse período de rádio, como eu não conseguia me firmar, eu fui ser office boy de uma firma de despacho aduaneiro, a Flecha de Lima, e depois escriturário da LTB, Lista Telefônica do Brasil. Na lista telefônica, no período do despacho aduaneiro de Flecha de Lima, eu era office boy. Então, no horário da tarde, algumas vezes tinha jogo de futebol da Portuguesa Santista no campeonato da 2ª divisão. Então, eu adiantava todo o meu serviço à 1h, ia para o campo às 2h, fazia a reportagem, às 5h acabava com uma entrevista no campo e voltava para o escritório para ver se tinha alguma coisa para fazer. Num dos dias que eu estava na reportagem, a última reportagem que eu fiz no campo, que encerrava rápido, eu encerrei, olhei no alambrado, estava o meu chefe na firma no alambrado. Aí eu falei, me ferrei. Rapidamente eu lembrei que ele também estava na hora e no lugar errado. Então, nunca ninguém tocou naquele assunto, ele ficou gente fina, me acobertou, eu também não falei nada dele. E aí, dali, eu falei para o meu pai, olha, estamos em 1980, eu vou sair do escritório, já no outro emprego, na lista telefônica, eu vou sair agora, vou fazer um curso de radialista no Colégio do Carmo, que foi o primeiro que apareceu, vou tirar a carta de motorista por dinheiro dessa firma e vou ficar na praia no verão. Eu tinha 18, 19 anos, já 18 anos. Aí meu pai não gostou muito da história, eu falei, não, mas pode confiar, se acabando o verão não acontecer nada, eu arrumo um emprego de novo. Eu volto para aquele emprego, arrumo outro. Aí eu fiz o curso, ganhei o registro profissional de radialista, locutor e entrevistador, era o nome. Aí fiz também de produção, fiquei com 2 registros, tirei a carta de motorista e curti a vida. No último dia de verão, na praia, passa o Orlando José, infelizmente também falecido, me viu e pergunta, você não trabalha em rádio? Eu falei, não trabalho, mas quero trabalhar. Isso foi no dia 31 de março de 1981. Eu falei, então amanhã à tarde vai na Rádio Cultura, me procura que eu vou te apresentar o Beto Mansur. No dia seguinte eu fui, sem ele me conhecer, registrou minha carteira. Meu primeiro registro profissional fez agora, 40 anos, 1º de abril de 81, na Rádio Cultura, assinado pelo Beto Mansur,
Até mandei as fotos da carteira para o Beto, para o Gil, os donos da rádio, para as pessoas que me ajudaram naquela época, que eu fiz 40 anos de jornalista profissional agora, em abril. E fora as tentativas, né, de ser expulso da rádio, corrido pelo segurança, pelo operador, eu tentava em 78, 79, 80. Pela Rádio Atlântica, você não chegou a... Cheguei. Chegou? O Walter Dias me chamou a primeira vez em 82, 83, eu saí da Rádio Cultura e fui para lá também, porque falei, pô, Atlântica, Grupo Tribuna, é mais forte, e fui. O Walter era muito rígido, muito certinho, muito, tem uma outra palavra que está me faltando agora, pragmático, tá? E eu tive dificuldades, já com 20 anos, 21, de me encaixar na forma de trabalho que fez. Em 3 meses ele mandou embora, aquele famoso prazo de experiência. No momento eu fiquei com raiva, queria dar uns socos do meu amigo Walter Dias, mas o próprio Orlando José me aconselhou, não, você não vai para ignorância, você vai lá agradecer que ele te mandou embora. Eu falei, como eu vou agradecer que ele mandou embora? O tempo vai dizer o que isso representou para você. O Orlando foi sábio, eu agradeci o Walter, mesmo a contragosto no primeiro momento, viramos grandes amigos, e aquela demissão fez eu ver a paixão e o amor que eu tinha pelo rádio, na época, só rádio, e aí depois eu endireitei a minha vida, virei um Caxias, um chato, tal, e todo certinho e cumpridor de horário. Mas na época do Walter, eu pisei na bola, e ele me mandou embora com justiça. Aí da Rádio Atlântica eu voltei para a Rádio Cultura, a Rádio Cultura, a equipe era muito boa. Luiz Roberto, que hoje é narrador da TV Globo, sim. Luiz Roberto Demus, Paulo Roberto Martins, que hoje chamo de Morsa, na Bandeirantes, na Rádio Transamérica, Pinheiro Neto, saudoso, que eu já citei, João Antônio de Carvalho, hoje o jornalista que mais entende de esportes olímpicos do Brasil, Odair Farias, que foi meu professor na Rádio Cacique, de plantão esportivo também estava lá, Eli Carvalho, da publicidade, Ângelo Ananias, os operadores Laurentino Vicente, J. Castro de Jesus, enfim, uma equipe muito forte, o Silvio de Oliveira, muito forte, que a gente fez grandes coisas. Tanto é que o Luiz Roberto ficou em 82 a 84 Santos, 85 a 87 na Rádio Gazeta, Rádio Globo e TV Globo. E os outros, cada um teve a sua carreira. Então, o rádio e o futebol e o esporte me levaram aí para me dar uma profissão. E o Osmar Santos, que eu era fã. Osmar. O Osmar foi um marco, né, como narrador, né, porque ele mudou totalmente a forma de narração na época dele. Ele é um gênio, né? Ele veio de Marília, foi para a Jovem Pan, começou a revolucionar o rádio na Jovem Pan. Uma linguagem moderna, um jeito brincalhão, mas uma velocidade de narração, uma precisão. Aí ele vai para 77, ele vai para a Rádio Globo, com a força do Grupo Globo, no auge. Ele ainda cresce mais com o Fausto Silva, com uma equipe maravilhosa. Ele vai crescendo, aí entra na questão política, põe a política e as questões sociais, as narrações esportivas, com Casagrande, com Sócrates, mexe com a paixão e com a emoção e com tudo que o torcedor tem direito, as narrações dele do gol de 77 do Corinthians, do título do Santos, enfim, são narrações históricas. Aí depois ele vira o locutor das diretas já por causa disso, né? Eu trabalhei com ele, por sorte, de 88 a 91, eu acho que é isso. E ele, um dia, na sala da Rádio Record, o Osmar era meio inatingível, eu era o 5º, 6º repórter da rádio, correspondente de Santos. Pouco eu vi o Osmar. Aí um dia ele me chamou, vem aqui. Eu estou preocupado. Falei, você está preocupado com o quê? Eu vou ser capa da revista Veja essa semana. Poxa, que bacana. Ele está preocupado com o quê? É que a revista Veja é fogo, investiga tudo. Já pensou se pega algum podre meu e coloco na matéria aí? Quando ele foi capa das diretas já, essa capa é famosa, ele com microfone, camisa amarela, direta já. Então, e não tinha podre, tá? Um cara bonzinho, que ajudou muita gente. O programa do Faustão, que estava no ar até outro dia na Globo, foi criado pelo Osmar, o Balancê, né? Na Rádio Excelsior, Globo Excelsior, né? Aí o Osmar deixa de fazer o programa, o Faustão assume, leva para um teatro pequeno, em São Paulo, Teatro Pimpão, depois vai para o Teatro Zacro, e dali foi para o Perdido na Noite da Record, Bandeirantes, e aí foi. Tudo influência do Osmar. Até hoje o Faustão, que ficou milionário, trabalhando, um cara honestíssimo, ajuda o Osmar em todas as coisas. O Osmar encontra muito Milton Neves e fala assim, mostra o relógio, Fausto, mostra a jaqueta, Fausto, outra coisa, Fausto é generosíssimo. Então, o Osmar, o Fausto retribuiu tudo que o Osmar fez para ele. O Osmar abriu portas para uma geração
Luiz Roberto, da Globo, Carlos Fernando, do Band Esportes, Paulo Soares, da ESPN, o amigão, Cledi Oliveira, que ontem estava narrando na ESPN Fox, Reinaldo Costa, Oswaldo Maciel, todos esses locutores do auge do rádio se inspiraram no Osmar Santos. Há outros grandes locutores, como o Zé Silvério, que é genial, mas em outro estilo. O Osmar foi um grande locutor e um showman. Então, ele misturava as duas coisas, a capacidade de narrar com a improvisação e transformando o futebol num grande espetáculo. Verdade. E você, no Grupo Tribuna, você tem 30 anos. Sim. Então, do rádio, desse período de rádio, eu sempre, em 84, o Paulo Soares, da ESPN, um amigão que faz o programa à noite, ele me convidou para ser correspondente da Rádio Gazeta em Santos, para cobrir o Santos. Em 84, eu estava na Rádio Cultura. Então, todo o meu período de Rádio Santos, praticamente eu fiquei como correspondente da Rádio Gazeta. De 84 a 86 na Cultura e de 86 a 90 na Rádio Tribuna. Aí eu fiquei na Rádio Tribuna, saí da Tribuna em 90, provavelmente, no início, para trabalhar com a Thelma de Souza, na Prefeitura de Santos, na assessoria de comunicação. Ela criou, na época, com a Leda Mundinho, Edson Carpentieri, Zé Roberto Pasqualini, a equipe lá, Gerson Moreira Lima, criou uma assessoria para as rádios. Nós tínhamos 6 rádios AM em Santos, que tinham jornalismo e esporte. Não tínhamos TV regional ainda. Então, criamos textos curtos para a rádio, no Lauda Pequena, Caixa Alta, e mandávamos gravações de todos os secretários e prefeitos para as rádios. Quem quisesse usar, usava. Durante um bom tempo funcionou bem, até que depois as rádios, obviamente, fizeram o papel dela, foram também pedir uma contrapartida. Aí, quando eu fiquei 9 meses lá, eu gostei muito de trabalhar com a Thelma, com a equipe dela, mas o trabalho era muito burocrático e demorava muitas coisas, demoram muitas coisas a acontecerem no poder público, vocês sabem disso. Claro. Aí tem uma vaga no Jornal A Tribuna para cobrir esportes. E aí eu fiz um teste e passei para o jornal, dezembro de 90. No final de 91, Roberto Santini, aí, nesse período todo, eu continuava trabalhando na Rádio Gazeta, em São Paulo, correspondente em Santos. Só que em 88, como eu disse anteriormente, Zé, o Osmar Santos saiu da Rádio Globo, foi para a Record, e queria repetir na Record a mesma dobradinha de 2 rádios. Ele tinha a Globo Excelsior, que era da Globo, então ele foi com a Record, e se juntou à TV, a Rádio a Gazeta, que eu trabalhava. Então ficou Record Gazeta, né? E eu, como correspondente da Gazeta, entrei nesse time meio de tabela, sem ser escolhido pelo Osmar. E aí eu fazia Santos para a Rádio Gazeta e outros esportes para a Rádio Record Gazeta, que eu já gostava. Desde Santos eu já tinha programa de futsal, programa de outros esportes nas rádios de Santos, que aí eu fui vendo, com o passar do tempo, uma outra coisa que me fascinava mais, os outros esportes, e o futebol já não tinha tanta paixão da minha parte, serviu mais para o campo, para a porta de entrada. Os outros esportes foram ganhando espaço. Eu fiz muita amizade com o pessoal do vôlei, do basquete, da natação, tive programa de natação também, de atletismo, acompanhei muito depois a ginástica, lá atrás, no começo da ginástica aqui em Santos, começo não, numa época da ginástica, com o Blanco, tal, com a equipe, tá? Com a Pite, com os meninos, que já não são mais meninos aí, na época do Gustavo Barreto, que hoje é mais famoso como cantor do que como atleta, mas foi um atleta fora de série, Danilo, Vitor, tantos outros que agora alguns fogem o nome aí. Mas, enfim, aí na Rádio Record ele me deu chance para fazer outros esportes também. E aconteceu uma coisa curiosa. O Osmar Santos, que era o meu ídolo no rádio, né? Ele, meu chefe na rádio, deixou que eu narrasse. Na Rádio Record, na Rádio Gazeta, basquete, vôlei, me incentivava bastante para narrar outros esportes. Como o futebol é mais difícil, que tem o parâmetro dele, Silvério, não dava, eu não tinha condição. Tentei, mas não consegui avançar. Mas nos outros esportes, com a força do Osmar, narrei até na TV Record jogos de basquete, mas principalmente na Rádio Record e Gazeta, por influência, por força do Osmar, que era muito generoso. Além de ser um gênio, ele era muito generoso e me ajudou bastante. Você participou da implantação da TV regional aqui em Santos, na TV Tribuna? Sim, porque aconteceu exatamente isso. Como o Osmar, aí faltou contar essa parte, o Osmar na Rádio Record lançou um programa de esportes domingo à noite chamado Esporte e Debate na TV Record, com a equipe da rádio. E aí, um dos primeiros programas a usar o telão. Hoje todo programa tem um telão, né? Sim. Esporte. Quase todos têm uma TV touch, tá, moderno ou um telão. E o Osmar domingo à noite, das 10 à meia-noite e meia.
Então, o Osmar era estrela, levava convidados, e cada um dos repórteres tinha que levar um convidado. Se eu fizesse o jogo do Santos em Limeira, eu tinha que arrastar um convidado do Santos para a TV Record no domingo à noite. Aí fazia o jogo pela rádio, aquele solão do interior, tomava banho na TV, trocava de roupa, fazia o programa. Com o passar do tempo, o Osmar percebeu que na rádio tinha muitas pessoas mais velhas, mais experientes. Novos, de fato, naquele período, tinha o Paulo Soares, que eu já citei algumas vezes, hoje na ESPN, o Oswaldo Pascoal, hoje comentarista da Fox ESPN, ESPN Fox, canais Disney, e eu. E o irmão do Osmar, o Odinei Edson, não o Odinei Ribeiro aqui de Itanhaém. Aí o Osmar começou a revezar no último bloco para que nós fizéssemos. Ele fazia 3 blocos, o último bloco ele deixava na nossa mão. Aí eu apareci na TV. Por aparecer na TV nesse período, entre 88 e 90, aos domingos, mesmo uma participação pequena, o Roberto Santini, que já me conhecia da rádio, me falou, eu já no jornal, me perguntou um dia na escadaria, quando ele me encontrou por acaso, se eu queria fazer um teste na TV. Eu falei, quero. Ele foi o Carlos Alberto Manente, nosso primeiro chefe da TV, vai te procurar. O Manente me procurou, falou para eu fazer um teste, eu fiz o teste, falei, o Manente era bravo, né? Era genial e genioso. O Manente fez aquela cara dele, me fuzilou, falou para eu fazer teste, eu queria levar a sério, levei, então levei tanto a sério que estou fazendo aí 30 anos de grupo, Tribuna, eu fiz 30 anos agora no final do ano passado. De TV, eu faço 30 anos em 1º de fevereiro. E se eu não tivesse saído os 9 meses para trabalhar com a Thelma na Prefeitura de Santos, no ano 90, eu completaria em setembro, dia 6 de setembro, 35 anos direto no Grupo Tribuna. Então, minha vida foi feita aqui. O Zé Rubens Marino abriu a porta na Rádio Cacique, Mário Barassal na Rádio Clube, o Orlando José me levou para a Rádio Cultura com o Beto Mansur, e depois a família Santini aí me deu todas as oportunidades que eu sonhava no meio. E hoje você ficou como diretor de jornalismo da TV há um bom tempo. Hoje você está assumindo outras funções. Como é que está teu cotidiano? Você pensa em voltar para a rádio, escrever? Você tem coluna na Tribuna? É uma boa pergunta. Eu entrei na TV como repórter de geral. Nas horas vagas fazia reportagem esportiva, que sempre foi minha paixão, para ajudar. Passei a editor de esportes, apresentador do Globo Esporte Regional, né? Durante o período aqui, 94, acho que até 2000, 99. Aí passei a chefia de reportagem, chefia de redação e assumi a direção em 5 de janeiro de 2005. Fiquei até o mês passado. Aí, numa renovação que a empresa promoveu, com o Alexandre Lopes sendo o novo diretor de conteúdo do grupo, TV, jornal, internet e rádio, eu voltei para o esporte. Eu assumi uma coordenação de esportes que visa a integração dos veículos de esporte do grupo. Então, eu sou chefe do esporte da TV, sim, mas colaboro com o jornal, com a internet, com a rádio, e o meu papel é integrar essas... Já fizemos algumas coisas juntos bem legais, entrevistas, matérias, estamos produzindo juntos jornal, rádio, internet, para ter um resultado bom. A cobertura do Kelvin Hofer, no fim de semana, do skatista de Vicente Carvalho Guarujá, foi feita em conjunto, internet, TV, jornal, ficou muito legal com a família, na casa dele, com os pais, com as irmãs. Então, hoje eu já voltei a escrever, nunca parei, na verdade, mas voltei a escrever. Escrevo no Globoesporte.com, na Tribuna.com, saiu uma coluna minha hoje no Jornal Impresso. Tem um programa de rádio domingo, às 18 às 19 horas, Resenha da Bola. Faço flash 3 vezes por dia na rádio, 9h20 da manhã, 15h40 à tarde, e das 18 às 19 no Infomusic da rádio, que é musical, a rádio, né? Eu entro 3 vezes, atuo 6h20 da noite com a Olimpíada, 6h40 com futebol, e no final do programa com a Olimpíada. E, obviamente, você me perguntou, o meu grande sonho era voltar só para o rádio, fazer um trabalho grande no rádio. Antes eu sonhava com jornalismo e esporte, hoje eu ficaria só no esporte por causa do momento que a gente vive de polarização. Se você dá uma opinião do A, o B te odeia e vice-versa. Confesso que aos 60 anos isso não está no meu radar, como se diz hoje em dia, fazer alguma coisa para ser escrachado em vez de fazer uma prestação de serviço. Então, se eu voltasse só para o rádio, como sonho, fazer algum projeto, eu faria no momento só de futebol e de esportes olímpicos. Eu queria fazer um programa que fosse meia hora de futebol e meia hora de esportes olímpicos, ou meia, 45, 45, ou 1 hora e 1 hora, para a gente valorizar o esporte. Há muito tempo na minha vida, eu sou um dos batalhadores, criei o programa Corpo em Ação aqui com muito orgulho, eu falo isso na TV, e que 90% das vezes do programa foi ao ar,
foi para o esporte olímpico. Com a Copa Compensação de Ginástica, que o Thiago criou, com copas de futsal escolar, handebol, basquete, vôlei. Então, a maior parte do programa ele foi feito de esporte olímpico. Teve futebol? Teve, especialmente em datas atípicas, assim, diferentes, né? Mas a minha grande paixão virou o esporte olímpico e tenho muito orgulho de ter colocado muita gente na TV pela primeira vez, ter feito muitas entrevistas pela primeira vez. Então, isso me deixa muito feliz. Eu falei na primeira pessoa porque realmente eu fiz isso. Eu geralmente não costumo falar, mas eu tenho muito orgulho dessa parte do esporte amador, antigamente amador e hoje olímpico, né, mais profissional. Eu li uma coluna sua hoje na Tribuna que você se mostra emocionado com essa nova geração aí de atletas, né? Que com todas as dificuldades, né, que o país enfrenta e sempre enfrentou no esporte, principalmente esporte olímpico amador, você se emociona e você talvez vislumbre aí uma luz, né, alguma coisa que venha de melhor aí no futuro pela geração, pela juventude, pelos novos talentos que se apresentam. É isso mesmo? Você está otimista? É assim, Zé, vou falar bem sinceramente. Eu acho que nós devíamos ser o país do atletismo, da natação, da ginástica, de outros esportes, né? Pelo menos não só do futebol, né? Porque se dá muito valor ao futebol. Eu acho que o futebol nem deveria estar na Olimpíada, já tem espaço demais para tirar um espaço de outros esportes que precisam mais da Olimpíada. Sempre falei isso, não é agora, estou fazendo média com ninguém, não. Em 2000, quando a Tribuna me mandou para a Olimpíada, fiz várias colunas escrevendo isso, que o futebol não deveria estar na Olimpíada. Não mudei nenhuma vírgula. Acho que eles têm Copa do Mundo, tem outras competições, Copa América, Copa das Confederações, um montão de coisa para não tirar esse espaço de quem precisa mais. Então, eu acho o seguinte, que a Olimpíada é importante, acho que o país devia ser desses esportes pela natureza pobre do nosso povo, etc. Tal. O atletismo mudou quantas vidas, né? A ginástica, o skate agora com o Kelvin, com a Fadinha, com todo mundo, eu acho isso mesmo. Eu não sei se eu me revelo otimista por o seguinte, nós já vivemos outras medalhas, outras situações e nada mudou, tá? Então, eu fico muito em dúvida, se a gente vai, em algum momento, conseguir alcançar uma mudança de patamar, uma mudança de situação, porque a gente vê outros títulos importantes na patinação, na ginástica, Daiane, Diego, Dani, tanta gente boa que passou por aí, o Thiago conhece melhor que eu, e que nada mudou. Então, você consegue um patrocínio a mais, mas você tem dificuldade de ter espaço na cobertura esportiva, no jornal, na rádio, na TV. Então, você não consegue esse espaço, você não consegue furar esse espaço. Você, mesmo com títulos importantes, com atletas espetaculares, com gênios do esporte. Uma vez um amigo meu, na véspera do Pan-Americano, falou, se acontecer aqui dessa nossa atleta, no internacional, não vou citar nem não, Foropom, você vai ver a mudança. Eu falei para ele, puxa, eu estou ficando velho, eu não vejo mais essa saída. Por quê? No passado, outros atletas do regatas do internacional já ganharam essas medalhas no PAN e nada aconteceu. O Thiago pode falar até melhor que eu, mas, infelizmente, as medalhas vêm, as coisas acontecem e você não vê uma mudança. Você veja a dificuldade fora a Olimpíada e PAN, mais Olimpíada, para se encontrar um espaço no jornal, na revista, no rádio, na internet, com exceções, é claro, de ter destaques para os outros esportes, para ter espaço para outras pessoas. Agora fica todo mundo cavocando boas histórias, dando espaço, procurando repercutir, graças a Deus. Aqui a gente sempre deu muito espaço e fica feliz de ter dado esse espaço, mas é muito pouco. Eu não tenho esse otimismo, que a medalha da Rebeca foi emocionante. Eu me emociono tudo, talvez pela idade, pela paixão que eu tenho pelo esporte. Estava chorando agora há pouco vendo a Rebeca antes da gente começar a gravar. A apresentação maravilhosa. Gravei a apresentação na televisão, mandei para um montão de gente, porque é uma coisa fantástica. Gravei o Ítalo, gravei o Kelvin. O Kelvin desses é o único que eu conheço pessoalmente, que ele foi na TV ainda quando em São Vicente. Então, eu queria ser otimista, mas não vejo, pela nossa estrutura de país, não estou falando de política, pelo amor de Deus, para não polarizar nada aqui, do Comitê Olímpico Brasileiro, eu não vejo uma forma que a gente passa com uma varinha, que seja da Fadinha ou não, bater e virar que o Brasil seja uma potência olímpica.
O Brasil vai crescer pelo esforço dos atletas, dos seus clubes mais organizados e dos seus treinadores. São os treinadores que fazem esses atletas com a dedicação deles, das famílias que apoiam, que pagam, que investem. Eles sim fazem muita coisa. Como eu disse, os governos, todos eles, não estou falando desses, todos eles sempre deixaram a desejar na questão esportiva do investimento. É muito pouco que se faz pelo atleta brasileiro, pelo técnico. Isso passa pela educação, né? Pelas escolas, é uma coisa que vem desde... A gente vê as potências que são olímpicas, esportivas, elas normalmente já começam desde a escola, desde o início. Sim, sim. Tem a escola, tem a cultura, tem a questão da educação, tudo que você falou, Zé. No Brasil, nós temos potencial, temos grandes técnicos, alguns ótimos clubes, temos alguns ótimos dirigentes, mas você vê que a dificuldade é tanta que, geralmente, o dirigente é o próprio pai, é a própria mãe que entra para saber que, se ele não estiver lá, o clube não vai dar o apoio necessário para o filho continuar, para o filho disputar, não vai ter recurso para fazer uma viagem. O atleta, ele requer uma atenção de treinamento, de estrutura, ele precisa competir fora para ganhar essa experiência, para ganhar essa bagagem. Quantos atletas não moram fora do país para poder ter melhores resultados? E muitos outros conseguiram vencer ficando aqui mesmo, né? Então, é muito comum. Nós temos mais o esforço pessoal, tanto de dirigentes, dos poucos bons dirigentes que temos, dos ótimos técnicos, muitos técnicos que temos e dos atletas, é muito de esforço pessoal, muito de dedicação dessas pessoas para eles chegarem onde chegaram. Perfeito. Tem uma pergunta do Guilherme, do Museu Devaney. Você sente que realizou tudo o que almejava no âmbito da comunicação ou acha que falta algum complemento? Você já falou um pouco sobre isso, né? Na verdade, sempre falta alguma coisa, né? Porque o homem vive de sonhos, né? Então, eu tenho esse sonho de voltar para a rádio, de fazer um programa que seja especialmente, que possa falar de futebol, mas que dê um bom espaço diário para falar dos outros esportes, para valorização. Eu sou de um tempo, Zé, o Guilherme, que eu ia todo domingo para a beira das piscinas, ainda pela Rádio Cultura, com o microfoninho que eu ligava numa linha da Telesp antiga de transmissão, transmitia provas de natação, ou dava flash, entrevistava os nadadores, falava, muitos nadadores, o auge da Shirley Rosa Falco, grande nadadora do INTA, né? Hoje professora, o auge do Paulo César Batista, um dos maiores talentos da nossa natação em todos os tempos. Eu estava lá na beira da piscina e era uma satisfação. Eu ficava feliz, aquilo me bastava. No programa que nós tivemos de futsal, a Rádio Cultura, no projeto olímpico que eu tive com o Fatioli na Rádio Tribuna, era sempre um jeito de falar dos outros esportes, de acompanhar as transmissões de Jogos Abertos, nos áureos tempos dos Jogos Abertos. A gente chegava a transmitir 3 jogos por dia, futsal, basquete, handebol, tudo a gente estava lá, vôlei. Era muito legal, era uma outra época mais viva do esporte em geral, que os Jogos Abertos eram realmente aquela Olimpíada Caipira que se falava, e que as próprias prefeituras, os órgãos públicos investiam mais no esporte e tudo era mais fácil, tinha mais estrutura, mais recursos para isso. Então, eu tenho alguns sonhos, mas para um rapaz, como eu brinco sempre, que só queria falar na rádio, que queria jogar bola e falar na rádio, o Deus foi muito bom comigo, me deu oportunidades maravilhosas, não só de falar na rádio, na televisão, de apresentar programas, de criar programas, e o principal do período que eu estive na chefia, que é o que me dá mais satisfação, de abrir as portas para muitos talentos do jornalismo que começaram aqui com a gente, ou no rádio, ou na TV. E isso é o que dá mais satisfação, quando você vê o William Tavares na ESPN, Fox, o Filipe Mancuso na Globo, e outros tantos que, graças a Deus, a gente teve uma pequena participação. Isso é o que eu fico mais feliz, porque eu sei que isso é que vai ficar para o resto da vida. Mas sonhos a gente sempre tem. Eu vou fazer ainda um trabalho grande em rádio. Quando eu falo um trabalho grande em rádio, em termos de programa, mas também de uma estrutura que a gente possa contratar jornalistas, pagá-los pelo menos com o piso profissional e dar oportunidade para pessoas mais experientes e mais jovens exercerem essa profissão. Para concluir essa resposta, eu brinco muito com os mais jovens, eu adoro conviver com os estagiários aqui, durante muito tempo eu que selecionava e ficava feliz da vida, eu falo muito para eles, eu só abro a porta, o caminho de cada um é a pessoa que traz. Porque se você não se dedica, se você não está disponível, você não vai crescer. Então,
você tem que agarrar essa oportunidade e ir à frente, né? Então, essa é uma coisa que me dá muito prazer, lidar com o jovem, apoiar, incentivar, mas cada um tem que fazer a sua parte. Perfeito. Do Guilherme também, ele tem a curiosidade de saber qual foi a experiência mais marcante da sua carreira, se teve uma específica ou as mais marcantes. Eu acho que o futebol primeiro, que foi a primeira final que eu fui no Morumbi, Santos São Paulo, de 78, nos Meninos da Vila. Fiquei impressionado com o tamanho do Morumbi lá. Eu fiz os 2 jogos. No terceiro, estava começando, ainda não era profissional, ganhava cachê. Não devo ter ido muito bem, que não me escalaram para o terceiro jogo. Ainda estava gaguejando muito na época, no rádio. Aí, depois, aqui na TV, tive grandes oportunidades. E a maior delas foi ir para a Olimpíada de 2000, com o repórter cinematográfico Fábio Pires, né? A gente acompanhou momentos bacanas, e um dos momentos mais legais foi quando estivemos na final dos 400 metros, em Sydney, quando o Michael Johnson, né, a maior estrela daquela Olimpíada, em termos gerais, compete a final e ganha, obviamente, como era esperado. Na mesma prova dos 400 metros, Guilherme, competia a Cat Freeman, a aborígene da Austrália, que era um fenômeno. E ela corria com uma roupa especial, não sei se era Nike ou patrocinador, tinha até uma cobertura na cabeça, era uma roupa inteiriça. E ela ganhou, e o Michael Johnson ganhou também. E nessa prova, também foi marcante para a gente, que corria o santista Sanderlei Parrella. O Sanderlei Parrella correu em 96, foi 4º lugar no Pan-Americano de 99, foi muito criticado por isso, e 2 meses depois ele se torna vice-campeão mundial, só perdendo para o Michael Johnson, ou seja, não dava para ganhar do Michael Johnson. E aí ele vai para a Olimpíada, se credencia para a Olimpíada como o 2º melhor do mundo. Nas vésperas da Olimpíada, ele é flagrado num doping injusto, feito de forma depois relatada, confessada pelos atletas do Vasco, que não ganhavam o salário do Eurico Miranda. Eles boicotaram o exame do Sanderlei Parrella, ele foi punido e absolvido antes da Olimpíada. O dia mais emocionante da minha vida foi quando nós recebemos o Sanderlei Parrella, eu e o Fábio Pires, pela TV, ele chegando em Sydney, na Austrália, banido de competir. Ele foi julgado durante a Olimpíada. Aí, nesse período, nesse dia que a gente foi receber o Sanderlei de madrugada, ele já tinha um contato grande com a TV, a gente acompanhava ele desde 96, ele sai da porta do elevador, vem toda a imprensa em cima dele, desvia da maioria e vem na nossa direção por causa da amizade, obviamente, apenas por isso. E aí todo mundo vem atrás dele. É um momento muito marcante. O Sanderlei vai para a prova, se arrasta de tanto que ele passou, chega em 4º lugar. Ele chega em 3º, seria o grande herói olímpico, como disse o Aurélio Miguel para ele naquela ocasião. Não conseguiu, mas uma história maravilhosa, vice-campeão mundial, outros títulos, então é um grande atleta brasileiro. A Olimpíada foi o meu momento mais marcante. Mas no dia a dia, matérias de jornalismo local, de ajuda de pessoas, idosos desaparecidos, às vezes um fato simples tem uma importância muito grande na sua vida. Então, tem muitas histórias para contar, mas para citar uma, a Olimpíada de 2005. Perfeito. Edu, famílias, tem filhos? Eu tenho uma filha, né? Porque quando você diz que pai é quem cuida, né? Então, eu casei com a Vanessa Faro em 2011, né? A gente namorava desde 2008, depois que ela voltou da Olimpíada de Pequim. Ela também faz esporte, né? A vida toda nossa está ligada ao esporte. Ela já tinha a Bruna do primeiro casamento, e desde os 13 anos eu cuido da Bruna, então eu sou o pai do coração. Tenho muito orgulho dela. São as paixões da minha vida, minha mulher, meus pais, claro, também, que meu pai tem 85, minha mãe tem 81, e a Bruna, né? Que fez jornalismo, está estudando cinema, tem um blog, o Faro de Artes, que é muito curioso. Ela edita muito bem, gravando e editando as coisas no celular. Então, a Bruna realmente é uma menina maravilhosa, já está com 24 anos, né? Não é menina, aliás, 26 anos, se eu falei até errado, e a paixão da minha vida também é ela. Perfeito. Você é filho? Eu sou filho único, né? Sou filho com todas as qualidades e os defeitos que um filho único tem. Perfeito. Alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você queira falar? Como eu disse no início, eu sou jornalista por causa do futebol, do esporte, do rádio e do Osmar Santos. A minha paixão pelo rádio, você fala essa frase, se eu escrever um livro, o título já está escrito. Eu só queria falar na rádio.
Essa paixão me fez, inclusive, dominar a timidez, que eu sempre fui muito tímido, ainda sou, embora fale demais, mas eu falo demais quando eu estou confortável entre as pessoas que eu gosto, que eu confio, já te conheço há um tempão, o Thiago, nessa situação, ou falando das coisas que a gente gosta também, mas, em geral, eu tenho um problema de timidez muito sério. A rádio me deu uma abertura, que quando eu cobria os famosos Jubas antigos, não os jogos da Unisanta São Recentes, os jogos universitários da Baixada Santista, no Rebouças, naquela época que eu ia assistir ou cobrir, eu achava que o Rebouças era do tamanho do Maracanã. Hoje eu vou lá, nossa, como é pequeno, né? Mas na época de adolescente, ou ainda o jovem adulto, eu achava que aquilo era gigantesco. E o rádio, naquele período do Jubas especialmente, e no rádio, na cobertura do futebol, eu vi que para eu fazer rádio, para eu trabalhar jornalismo, eu tinha que deixar minha timidez em casa. No Jubas eu lembro, eu punha o volume, aumentava o volume do rádio, punha o fone e o microfone era um escudo, em que eu ia entrevistando as pessoas, conversando. No futebol também foi assim, graças ao meu parceiro de reportagem, João Antônio de Carvalho, que eu citei no início, que hoje está na comunicação do São Paulo Futebol Clube. A gente fazia dupla de repórter, mas eu punha o volume a todo vapor para não me incomodar, me desconcentrar, e falei, eu tenho que entrevistar aquela pessoa. E ia indo com o microfone. Então, o rádio até me ajudou a driblar a timidez, que era terrível na infância e juventude. Perfeito. Tiago, quer fazer alguma pergunta? Não, Zé. Eu queria fazer um agradecimento pessoal ao Edu por ter topado a dar essa entrevista, né? E ao suporte que ele dá a todo o esporte que não é o futebol, justamente por eu trabalhar e viver dentro de uma modalidade que não é o futebol, né? Então, a gente enfrenta muita dificuldade e, como ele disse, às vezes a medalha não muda muito o nosso cenário. É que a medalha ou um bom resultado muda muito pouco a vida do dia a dia do esporte, né? Então, ter esse espaço e ter alguém que, de uma certa maneira, abre as portas para e põe luz, né, na nossa modalidade é muito interessante. Então, é um agradecimento pessoal de quem está o dia a dia ali no ginásio. Obrigado, Edu. Tiago, eu que agradeço, né? O Tiago criou a Copa Corpo-Ação de Ginástica, e foram várias edições, ele sabe das dificuldades que passamos. No começo tinha mais apoio, tinha mais recursos, depois foi secando, não interessa os bastidores aqui, né? Mas conseguimos pelo menos deixar no ar, dando espaço. Agora, infelizmente, o programa saiu do ar, né? Ficamos só com flash nas últimas vezes. Agora, não sei como vai ser nas próximas vezes, tivemos aí a pandemia também, a última foi virtual, foi, né? Online. Uhum. Então, mudou tudo, a gente está se adaptando aos novos tempos. Nesse novo período aqui que eu comecei, eu devo ficar mais um ano, e depois vou partir para outros desafios. Mas, outro dia me perguntaram, o que você vai fazer? Eu falei, eu só posso fazer o que eu sei fazer, jornalismo. De preferência no rádio, né, que é outra pegada, mas eu acredito muito na força do rádio, televisão acho que é a minha última etapa, e sempre fiz com prazer, viu? Tiago, eu conheço você há um tempão, adoro os meninos, que eu vi meninos mesmo, o Danilo e o Vitor, que estão lá até hoje, né? Fiz muitos amigos na ginástica, nos outros esportes, e, sem dúvida, a melhor parte da minha vida é essa parte aí da cobertura esportiva. Agora mesmo, meus amigos, eu estava 16 anos e meio na chefia geral aqui, Zé. E agora que eu estou há um mês no esporte de volta, meus amigos falaram, nossa, mas parece outra pessoa. Eu tirei um container das minhas costas, vocês querem o quê? É muito mais divertido, é muito mais gostoso fazer, correr atrás da família do Kelvin para falar de coisas boas, da Larissa Pimenta, que vai lutar de novo, do Barbosa de registro. Hoje foi repercutir a vitória da Rebeca, que é uma vitória, Deus me livre, um atleta brasileiro ir para a Olimpíada é uma vitória, ganhar uma medalha merece uma estátua, né, Tiago? Porque o sofrimento dessas pessoas, a dedicação. Eu sempre falei, até antes, para encerrar, que o esporte coletivo é maravilhoso, eu adoro todos, me emociono também, assim como os esportes individuais. Mas ele tem uma situação que um pode compensar o outro. O esporte coletivo, o individual, basta você, como diz o Rogério Sampaio, que é medalha de ouro, basta você acordar com dor de barriga, que aqueles 4 anos do ciclo olímpico, aqueles 4 anos acabaram. E pode acontecer com qualquer um. Né? E lá em cima tem alguém que rege tudo isso. O Ítalo Ferreira quebrou a prancha no início. E por que deu tempo para ele trocar? Porque quebrou no início, ele trocou, a prancha era melhor, a outra, né? Além da dedicação, quantos anos mesmo, Tiago, demora para uma
uma ginasta, um ginasta melhorar um movimento, a virada do pé, da mão, né? A natação. E às vezes é um movimento muito sutil, muito pequeno, que a gente trabalha há anos. A largada na natação, a largada no atletismo. Tem gente que já fez até hipnose para largar melhor nas provas de atletismo ou de natação. Meu, é muito mais difícil. O esporte individual precisava, até que são tão poucos medalhistas, precisava fazer uma estátua para cada um desses medalhistas mesmo. Eu concordo. Perfeito. Eduardo Silva, jornalista, a Fundação Arquivo e Memória de Santos e o Museu Devaney agradecem o seu depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Zé, prazer ver você depois de tanto tempo, Tiago, amigos, Guilherme, que participou, quem participou. Eu fico muito feliz, né? Porque isso é a minha vida, participar, falar sobre isso me dá muito prazer. E agora, como eu disse, estou muito mais feliz. Estou trabalhando o mesmo número de horas que eu trabalhava numa outra função, que tinha muito mais a fazer, mas com muito mais prazer, especialmente na última fase, que o fardo já estava pesado. Valeu, gente. Obrigado, viu?